Todos nós aprendemos na escola uma versão bem definida da nossa história. Em 1500, as caravelas portuguesas, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, chegam ao litoral da Bahia, dando início ao que conhecemos como o Brasil. É uma história de pioneirismo, de grandes navegações, a narrativa da descoberta de um novo mundo por exploradores europeus. Essa é a crença comum, a fundação da nossa identidade nacional. Repetido em livros didáticos e documentários. É a verdade estabelecida, confortável e raramente questionada. Mas, e se essa não for a história completa? E se, muito antes das velas portuguesas rasgarem o horizonte, outros povos vindos de civilizações que hoje só existem em ruínas e textos antigos já tivessem pisado neste solo? Se você é novo por aqui e ama desvendar mistérios como este, já se inscreve no canal para não perder nenhuma investigação. A pergunta que nos assombra hoje é mais profunda do que parece. E se uma única pedra, encontrada por acaso no sertão do Brasil, contivesse a prova de uma viagem transatlântica ocorrida mais de 2000 anos antes de Cabral, uma prova que poderia reescrever não apenas a história do Brasil, mas a história de todo o continente americano? Prepare-se, pois vamos investigar a fundo a história da inscrição que a academia tentou apagar e o mistério que ela representa. Teriam os fenícios estado no Brasil na antiguidade? A história começa em 1872, num lugar improvável, a fazenda Pouso Alto, no interior da Paraíba. Ali, trabalhadores rurais teriam encontrado uma grande pedra de arenito, com cerca de 2,5 metros de comprimento, coberta por estranhos caracteres que não se pareciam com nada que já tivessem visto. O dono da propriedade, Joaquim Alves da Costa, intrigado, fez uma cópia dos símbolos e enviou ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. A cópia chegou às mãos do diretor do Museu Nacional, o naturalista e erudito Ladislau de Souza Melo e Neto. Inicialmente, ele acreditou se tratar de uma fraude grosseira. Os símbolos pareciam uma mistura aleatória de escritas antigas. Mas ao analisar com mais cuidado, seu ceticismo se transformou em espanto. Ele identificou os caracteres como sendo uma forma de escrita fenícia. Com a ajuda de outros especialistas, ele traduziu a mensagem e o que ela dizia era simplesmente inacreditável. O texto era um relato em primeira pessoa de navegadores fenícios, cananeus de Sidom, que partiram de um porto no Mar Vermelho sob as ordens de um poderoso rei. Eles contornaram a África e, após 2 anos de viagem, foram separados de sua frota por uma terrível tempestade. Sozinhos, foram arrastados pelo oceano por meses até chegarem a uma terra de montanhas, o Brasil. A revelação era chocante. Ladislau Neto, um dos cientistas mais respeitados do Império, estava convencido de sua autenticidade. Ele tinha em mãos a prova que mudaria o mundo. Mas o que aconteceu com essa prova física? A pedra original que poderia validar tudo. Aqui, o mistério se aprofunda e a história toma um rumo sombrio. Ladislau Neto nunca viu a pedra original. Apesar de seus esforços e apelos, o artefato nunca chegou ao Rio de Janeiro. A única evidência que ele possuía eram as cópias em papel. Ele publicou suas descobertas, a transcrição e a tradução, causando um alvoroço na comunidade acadêmica internacional. A reação, no entanto, não foi de celebração, mas de forte ceticismo e ataque. O golpe mais duro veio de Ernest Renan, um dos maiores filólogos e especialistas em línguas semíticas da época. Sem sequer analisar a fundo a transcrição de Neto, Renan declarou a inscrição uma fraude. Ele argumentou que o texto misturava formas de letras fenícias de períodos diferentes, algo que, segundo ele, um antigo escriba jamais faria, mas que um falsificador do século XIX, com acesso a diferentes manuais de paleografia, poderia facilmente cometer. A condenação de uma autoridade como Renan foi devastadora. Ladislau Neto foi ridicularizado, acusado de ingenuidade e de ter sido enganado por uma farsa cruel. A credibilidade de um dos maiores cientistas brasileiros foi posta em xeque. A história dos fenícios no Brasil foi desacreditada, classificada como pseudociência e enterrada nos borões da academia. O próprio Neto, amargurado, acabou se convencendo de que havia sido vítima de um trote cruel. A inscrição que a história tentou apagar foi, por quase um século, esquecida. Mas a história não acaba aqui. A questão é: como uma fraude poderia conter detalhes linguísticos que a ciência do século XIX ainda não conhecia? Por quase 100 anos, a inscrição da Paraíba foi tratada como um caso encerrado, uma nota de rodapé vergonhosa na história da arqueologia brasileira. Até que, na década de 1960, um novo olhar, de um especialista de renome mundial, reacendeu a controvérsia. Cyrus H. Gordon, um proeminente arqueólogo e linguista americano, professor da Universidade Brandeis e especialista em línguas semíticas, encontrou referências ao caso e decidiu investigar por conta própria. Diferente de Renan, Gordon levou o texto a sério e aplicou o conhecimento acumulado em um século de novas descobertas arqueológicas. O que ele encontrou foi surpreendente.
Gordon argumentou que as supostas inconsistências que levaram Renan a denunciar a fraude eram, na verdade, a maior prova de sua autenticidade. Ele identificou no texto da Paraíba certas construções gramaticais e palavras raras que eram desconhecidas em 1872, mas que foram posteriormente encontradas em textos ugaríticos e fenícios descobertos em Ras Shamra, na Síria, a partir da década de 1920. A pergunta de Gordon era simples e demolidora. Como um falsificador brasileiro, no século XIX, poderia ter inventado um texto com detalhes linguísticos que os maiores especialistas do mundo só descobririam 50 anos depois? Para ele, a resposta era óbvia. Não poderia. A inscrição não era uma farsa. Era um documento genuíno. A validação de Gordon deu uma nova e poderosa voz à teoria, transformando-a de uma farsa desacreditada em um mistério histórico legítimo. Mas, mesmo com a evidência linguística, a questão fundamental permanecia. Seria a viagem em si, fisicamente, possível? Para avaliar a credibilidade da inscrição, não basta analisar apenas o texto. É preciso entender quem eram os fenícios e do que eles eram capazes. Este povo, que floresceu onde hoje é o Líbano, não era um povo qualquer. Eram os senhores indiscutíveis do mar. Suas embarcações, como os robustos navios de carga chamados gauloi, eram o ápice da engenharia naval da antiguidade, construídos para suportar longas e árduas viagens em mar aberto. Eles não navegavam apenas costeando. Foram os primeiros a praticar a navegação astronômica de forma sistemática, guiando-se pela estrela polar, que os gregos chegaram a chamar de estrela fenícia. Sua audácia era lendária. O historiador grego Heródoto relata uma expedição fenícia, encomendada pelo faraó egípcio Neco II por volta de 600 a.C., que teria circunnavegado todo o continente africano, uma jornada de 3 anos que muitos historiadores modernos consideram plausível. Se eles foram capazes de contornar a África, por que não poderiam ter cruzado o Atlântico? A ciência oceanográfica moderna oferece uma resposta intrigante. As correntes marítimas e os padrões de vento do Atlântico formam um sistema complexo. A corrente das Canárias, que desce pela costa da África, se une à corrente equatorial do norte, que flui diretamente para o oeste em direção à costa do Brasil. Um navio fenício que fosse apanhado por uma tempestade na costa noroeste da África, como descreve a inscrição, seria inevitavelmente arrastado por essa esteira oceânica, numa viagem só de ida, diretamente para as praias do Nordeste brasileiro. A viagem não só era possível, como era, em certas condições, provável. A tecnologia naval, a habilidade de navegação e as próprias forças da natureza conspiravam para tornar a história da inscrição perfeitamente viável. Então, temos um texto com detalhes linguísticos que parecem antecipar descobertas arqueológicas do século XX, e temos a confirmação de que a viagem descrita era tecnologicamente e oceanograficamente possível para os marinheiros mais experientes na antiguidade. A pergunta que resta é a mais importante de todas. E daí? Qual a implicação se a inscrição da Paraíba for real? A consequência é nada menos que uma completa demolição da cronologia tradicional da história das Américas. Significaria que o contato entre o Velho Mundo e o Novo Mundo não começou em 1492 com Colombo, ou em 1500 com Cabral, mas sim, pelo menos 2000 anos antes. A ideia das Américas como um continente isolado, intocado por outras civilizações até a chegada dos europeus, desmorona por completo. Isso nos forçaria a reavaliar tudo o que pensamos saber sobre o mundo antigo, sugerindo uma era de exploração mundial muito mais antiga e interconectada do que a história oficial admite. O mistério da inscrição sobre fenícios no Brasil transcende a simples curiosidade. Ele se torna um poderoso símbolo de como a história é construída, contestada e por vezes suprimida por narrativas dominantes. Sem a pedra original para testes modernos, como datação por carbono do líquen ou análise da patina da inscrição, o debate provavelmente nunca terá um fim definitivo. Mas é exatamente essa incerteza que o torna tão fascinante. Ele nos lembra que a história não é um livro fechado, mas um campo de investigação contínua, cheio de capítulos perdidos e verdades esperando para serem redescobertas. A inscrição que a história tentou apagar continua a nos desafiar a questionar o que nos foi ensinado e a imaginar as incríveis possibilidades ocultas nas brumas do tempo.
Se você quer mais mergulhos profundos como este, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que adora um bom mistério e não se esqueça de ativar as notificações. Qual outra história esquecida você quer que a gente investigue? Deixe nos comentários. Até a próxima!